Apresentação do editor. Os textos que compõem este audiolivro foram publicados pela primeira vez no Brasil na caixa A Essência da Meditação, que continha 6 livretos e se esgotou rapidamente. Reunidos agora num único volume, muito mais prático e fácil de manusear, estes textos de Osho, um dos maiores místicos de todos os tempos, que desenvolveu várias técnicas de meditação praticadas no mundo todo, deixam bem claro que nenhuma técnica, por si só, conduz à meditação. Ela acontece além da mente e, nesse estado superior de consciência, nenhuma técnica consegue chegar. Em Os 6 Aspectos da Meditação, Osho nos mostra, em sua linguagem sucinta e direta, porém fascinante, como, em vez de viver com medo, podemos aprender a amar. Em vez de nos sentirmos em perigo, podemos usufruir da eternidade. Tudo isso por meio da meditação, uma forma simples e eficaz para alcançar a plenitude do ser. Com sua maneira didática e descomplicada, isenta de termos técnicos ou religiosos, Osho nos mostra, na primeira parte deste audiolivro, que sentir o corpo é o primeiro passo de uma meditação autêntica. Na segunda parte, ele aborda a meditação como um trampolim para o ser, um ponto de partida para tudo. Na parte 3, ele revela que a consciência é o segredo para se conseguir avançar nessa jornada rumo ao estado meditativo. Na parte 4, ele fala sobre a importância da meditação e da medicina e, na parte 5, comenta sobre as imposturas da mente, além de responder a uma importante pergunta: como nos livramos do inconsciente simplesmente prestando atenção num breve intervalo da respiração? E, por fim, na última parte deste audiolivro, Osho nos mostra que a meditação em si é uma aventura, que ele assim define. Meditação é aventura, uma aventura no desconhecido. A maior aventura que a mente humana pode empreender. E, por aventura, entendo algo que não se aprende, que não se conhece de antemão. Só se pode conhecer o conhecido, mas é possível ao menos apontar caminhos. Não irão diretamente ao ponto, isso é impossível. A própria natureza da coisa o impede. Não podemos dizer, isto é meditação. Podemos dizer apenas, isto não é meditação. Nem isto. Isto também não. A meditação é algo maior que a mente, não é algo que acontece na mente, é algo que acontece à mente. De outro modo, a mente seria capaz de definir a meditação, conhecê-la, compreendê-la, mas não. A meditação acontece à mente, não na mente, da mesma forma que a morte acontece à vida e não na vida. Assim, convidamos você a embarcar nesta aventura e se entregar a este estado superior de consciência que acontece à mente e seguir em frente, rumo a um verdadeiro despertar, tendo como guia as palavras simples e profundas de um dos maiores mestres espirituais de todos os tempos. Boa aventura, boa jornada e boa audição. Adilson Silva Ramachandra. Parte 1. Corpo. O primeiro passo. Osho fala num acampamento de meditação. Falarei agora sobre o primeiro passo para um meditador, um buscador. Qual é esse primeiro passo? O pensador e o amante seguem determinados caminhos, mas um buscador tem de empreender uma jornada totalmente diferente. Portanto, para o buscador, qual é o primeiro passo na jornada? Para ele, o corpo é o primeiro passo, mas não se tem dado muita atenção ao corpo, não se tem refletido o suficiente sobre o corpo, e não apenas em certas épocas. Há milhares de anos, o corpo vem sendo negligenciado,
Essa negligência é de dois tipos. Em primeiro lugar, temos as pessoas indulgentes que não se importam com o corpo. Sua experiência de vida se resume a comer, beber e vestir-se. Elas negligenciam o corpo, abusam do corpo, esgotam imprudentemente o corpo. Em suma, arruinam seu instrumento, sua cítara. Quando um instrumento musical, uma cítara, por exemplo, se estraga, não emite mais música. A música é algo totalmente diverso da cítara. Música é uma coisa, cítara é outra, mas sem a cítara não se faz música. As pessoas que abusam do corpo por causa da indulgência constituem um tipo. O outro são aquelas que negligenciam o corpo por meio do yoga e da renúncia. Torturam o corpo, suprimem-no e se mostram hostis para com ele. Nem aquelas que descuidam do corpo, nem aquelas que o torturam compreendem sua importância. Assim, estes dois tipos de pessoas negligenciam e torturam a cítara do corpo, os descuidados e os ascetas. Ambos causam danos ao corpo. No Ocidente, o corpo tem sido prejudicado de uma maneira, no Oriente, de outra. Mas somos todos iguais quando se trata de prejudicá-lo. Quem vai ao bordel ou ao bar prejudica seu corpo de uma maneira, e quem se expõe nu ao sol ou se enfurna na floresta prejudica seu corpo de outra. Somente por intermédio da cítara do corpo pode a música fluir. A música da vida não é a mesma coisa que o corpo, é muito diferente. Todavia, apenas por intermédio da cítara do corpo podemos executá-la. Ainda não se deu a devida atenção a esse fato. O primeiro passo é o corpo e a atenção que o meditador deve dar ao corpo. Certas coisas precisam ser bem compreendidas. Primeira, a alma se conecta ao corpo em alguns centros e nossa energia vital provém dessas conexões. A alma está estreitamente ligada a esses centros. Destes, a energia vital flui para o corpo. O buscador que não tem consciência desses centros jamais conseguirá fazer contato com a alma. Se eu perguntar a vocês qual é o centro mais importante, qual é a parte mais importante do seu corpo, vocês, sem dúvida, responderão que é a cabeça. A educação absolutamente precária do homem tornou a cabeça a parte mais importante do corpo humano. Mas nem a cabeça, nem o cérebro é o centro mais importante da energia vital no homem. Que aconteceria se perguntássemos a uma planta qual é a sua parte mais importante e vital? Como as flores podem ser vistas no alto da planta, esta e nós mesmos diríamos que a parte mais importante são as flores. As flores parecem a parte mais importante, mas não são. A parte mais importante são as raízes, que não se veem. A mente é a flor na planta do homem, não a raiz. As raízes aparecem primeiro, as flores por último. Se as raízes forem ignoradas, as flores murcharão, porque não têm vida separada própria. Se as raízes receberem cuidados, as flores também receberão, automaticamente. Não precisarão de nenhum cuidado especial. Olhando para a planta, achamos que as flores são a parte mais importante, como achamos que, no homem, a parte mais importante é a mente. Mas esta é apenas o desenvolvimento final do corpo humano. Ela não é a raiz. Mao Tse-tung escreveu suas memórias de infância. Disse: "Quando eu era pequeno, havia um bonito jardim perto da cabana de minha mãe. Era tão bonito e tinha flores tão lindas que pessoas de lugares distantes vinham vê-las. Então, minha mãe envelheceu e ficou doente. Não se preocupava com sua doença nem com sua velhice. Preocupava-se apenas com o que aconteceria a seu jardim." Mao era jovem. Tranquilizou a mãe: "Não se preocupe, cuidarei do seu jardim."
e cuidou, trabalhando de sol a sol. Após um mês, a mãe melhorou e, tão logo pôde dar alguns passos, foi ao jardim. Ficou chocada. O jardim estava arruinado. Todas as plantas haviam secado. Todas as flores haviam murchado e caído. Transtornada, censurou o filho. Seu tolo! Trabalhava o dia inteiro no jardim e o que conseguiu? Todas as flores destruídas. O jardim já não existe. Nenhuma planta sobreviverá. Afinal, o que andou fazendo? Mal começou a chorar, também ele transtornado. Trabalhara no jardim todos os dias, de sol a sol, mas ainda assim o jardim estava morrendo. Por entre lágrimas, disse: cuidei das plantas da melhor maneira possível. Beijei cada flor, amei cada uma delas. Tirei o pó de todas as folhas, lavei-as. Não sei o que aconteceu. Fiquei inquieto também, mas as flores continuaram murchando, as folhas continuaram secando e o jardim começou a morrer. A mãe se pôs a rir. Sim, você é mesmo um tolo. Não sabe ainda que a vida das flores não está nas flores? Que a vida das folhas não está nas folhas? A vida de uma planta está num lugar que ninguém vê, nas raízes ocultas sob a terra. Se não cuidarmos das raízes, será inútil cuidarmos das folhas e das flores. Por mais que a beijemos, por mais que a amemos, por mais que a limpemos, a planta fenecerá. Entretanto, se não tomarmos conta das flores e cuidarmos das raízes, as flores tomarão conta de si mesmas. As flores nascem das raízes. As raízes não nascem das flores. Se perguntarmos a alguém qual é a parte mais importante do corpo humano, seu indicador apontará inconscientemente para a cabeça e ele dirá que a cabeça é a parte mais importante do corpo humano. Ou, se for uma mulher, talvez aponte para o coração, dizendo que o coração é a parte mais importante. A parte mais importante não é nem a cabeça, nem o coração. Os homens enfatizam a cabeça, as mulheres enfatizam o coração. E a sociedade, com base nesse equívoco, vai se arruinando a cada dia porque nenhuma dessas partes é a mais importante no corpo humano. Ambas são desenvolvimentos posteriores. As raízes do homem não estão nelas. O que quero dizer com raízes do homem? Assim como as plantas têm raízes na terra, de onde extraem sua energia vital e sua nutrição para viver, assim no corpo humano há raízes em determinado ponto que absorvem energia vital da alma. Graças a isso, o corpo permanece vivo. No dia em que as raízes começam a enfraquecer, o corpo começa a morrer. As raízes das plantas estão embebidas na terra. As raízes do corpo humano estão entranhadas na alma. Mas nem a cabeça, nem o coração é o lugar pelo qual o homem está conectado à sua energia vital. E, se não soubermos nada sobre essas raízes, jamais penetraremos no mundo do meditador. Pois bem, onde estão as raízes do homem? Vocês talvez não saibam. Até coisas simples e comuns, se descuradas por milhares de anos, são esquecidas. A criança é gerada no útero da mãe e nele cresce. Qual a parte que a liga à mãe? A cabeça? O coração? Não, o umbigo. A energia vital chega até ela pelo umbigo. O coração e a cabeça se desenvolvem depois. A energia vital da mãe se torna disponível para o filho através do umbigo. O filho está ligado ao corpo da mãe pelo umbigo. Partindo deste, as raízes penetram no corpo da mãe e voltam para o corpo do filho. O ponto mais importante do corpo humano é o umbigo. A partir dele, o coração se desenvolve e, depois, a mente. Estes últimos são ramos que aparecem mais tarde e nos quais as flores desabrocham. As flores do conhecimento desabrocham na mente. As flores do amor desabrocham no coração.
Essas flores é que nos iludem com seu fascínio, levando-nos a crer que são tudo. Porém, as raízes do corpo do homem e sua energia vital se situam no umbigo. Ali não há flores. As raízes são absolutamente invisíveis, não se veem. A degeneração da vida humana nos últimos 5.000 anos se deve ao fato de termos enfatizado apenas a mente ou o coração. Mesmo este, nós não enfatizamos tanto. Quase toda a ênfase vai para a mente. Desde a infância, nossa educação é uma educação da mente. Não há educação do umbigo em nenhum lugar do mundo. Toda a educação é da mente, de modo que esta aumenta cada vez mais, enquanto as raízes aumentam cada vez menos. Cuidamos da mente porque é nela que as flores desabrocham, tornando-a maior, e nossas raízes vão desaparecendo. Assim, o fluxo da energia vital diminui e nosso contato com a alma se enfraquece. Pouco a pouco, o homem chegou ao ponto de dizer: onde está a alma? Quem diz que a alma existe? Quem diz que existe Deus? Não encontramos nada disso. Não vamos encontrar nada disso. Não se pode encontrar nada disso. Se alguém observar de alto a baixo o corpo de uma árvore e disser: onde estão as raízes? Não vejo nada. Está dizendo a verdade. Não há raízes em lugar algum da árvore, e não temos acesso ao lugar onde elas estão. Não temos consciência desse lugar. Desde a mais tenra infância, todo o treinamento, toda a educação é da mente, o que confunde nossa atenção e obriga a se concentrar na mente. Assim, pelo resto da vida, vagamos em torno da mente. Nossa percepção nem sequer se aprofunda nela. A jornada do meditador é para baixo, em direção às raízes. Precisamos descer da cabeça ao coração e daí ao umbigo. Só a partir do umbigo podemos penetrar na alma. De outro modo, nunca penetraremos nela. Normalmente, o movimento da nossa vida é do umbigo para a cabeça. O movimento do buscador percorre o trajeto inverso. Desce da cabeça para o umbigo. Ao longo do audiolivro, explicarei e mostrarei a vocês, passo a passo, como descer da cabeça ao coração e do coração ao umbigo, para depois entrar pelo umbigo na alma. Preciso dizer algumas coisas sobre o corpo. A primeira coisa que vocês devem entender é que o centro da energia vital do homem é o umbigo. Só dele a criança adquire vida. Só a partir dele, os ramos e sub-ramos de sua vida começam a se estender. Só dele a criança retira vitalidade. Entretanto, nossa atenção nunca se volta para esse centro de energia, nem por um minuto sequer. Não enfocamos o sistema por meio do qual chegamos a conhecer esse centro de energia, esse centro de vitalidade. Ao contrário, toda a nossa atenção e toda a nossa educação privilegiam o sistema que nos ajuda a esquecê-lo. Por isso, toda a nossa educação é errada. Nossa educação está levando o homem, aos poucos, à loucura. A mente, por si só, levará o homem à loucura. Vocês já notaram que, quanto mais um país se educa, mais loucos produz? Os Estados Unidos possuem, hoje, o maior número de lunáticos. Trata-se de uma questão de orgulho. Tem-se aí a prova de que os Estados Unidos são o país mais educado, mais civilizado do mundo. Os psicólogos norte-americanos sustentam que, se o mesmo sistema persistir por mais 100 anos, será difícil encontrar um homem mentalmente são nos Estados Unidos. Mesmo hoje, a mente de 3 entre 4 pessoas se acha em péssima condição. Só nos Estados Unidos, 3 milhões de pessoas consultam psicanalistas diariamente. Pouco a pouco, nos Estados Unidos, o número de médicos diminui e o de psicanalistas aumenta. Até os médicos dizem que 80% das doenças do homem são da mente, não do corpo. E
Na medida em que o conhecimento cresce, cresce também essa porcentagem. Primeiro, eles falavam em 40%, depois em 50%, e agora falam em 80%. E garanto a vocês que dentro de 20 ou 25 anos dirão que 99% das doenças são da mente, não do corpo, e terão de dizer isso porque só enfatizamos a mente do homem. Mente que se tornou insana. Vocês nem fazem ideia de quão delicado, frágil e sutil é o cérebro. Na verdade, o cérebro do homem é a máquina mais delicada do mundo. Sofre tamanha pressão que chega a parecer estranho não se quebrar e passar a funcionar descontroladamente. Todo o peso da vida recai sobre o cérebro e nós não fazemos a mínima ideia de quão delicado ele é. Também não fazemos a mínima ideia da sutileza e fragilidade dos nervos da cabeça, que são obrigados a suportar todo o fardo, toda a ansiedade, todo o sofrimento, todo o conhecimento, toda a educação, o fardo inteiro da vida. Talvez vocês ignorem que, em nossa pequena cabeça, existem cerca de 70 milhões de nervos. Só por essa quantidade já é possível concluir que são muito finos. Não há máquina ou planta mais delicada que ela. O simples fato de haver 70 milhões de nervos numa pequena cabeça já mostra quão delicada ela é. Há tantos nervos na cabeça de um homem que, se fossem colocados um diante do outro, dariam a volta ao mundo. Nessa pequena cabeça trabalha um mecanismo muito sutil, muito frágil. Durante os últimos 5.000 anos, toda a pressão da vida se exerceu unicamente contra o cérebro. O resultado não podia ser outro. Os nervos começaram a se romper, a se descontrolar, a ensandecer. O peso dos pensamentos só pode levar o homem à loucura. Toda a nossa energia vital passou a girar em torno do cérebro. O meditador deve canalizar a energia vital mais para dentro, mais para baixo, na direção do centro. Deve imprimir-lhe o movimento contrário. Como? Entender isso já é entender alguma coisa sobre o corpo, o primeiro passo. O corpo não é encarado como um veículo para a jornada espiritual, como um templo do divino ou como um instrumento para a descoberta do centro da vida. É encarado do ponto de vista da indulgência ou da renúncia, mas essas duas abordagens são errôneas. O caminho para o que merece ser alcançado na vida está dentro do corpo e passa pelo corpo. O corpo deve ser aceito como um santuário, um caminho espiritual, e, se essa não for nossa atitude, estaremos sendo indulgentes ou ascetas. De um modo ou de outro, nossa atitude para com o corpo será errônea e desequilibrada. Um jovem príncipe foi iniciado pelo Buda. Buscara todos os tipos de prazeres que a vida pode oferecer. Vivera apenas para o gozo. Depois, tornou-se um bhiksha, um monge. Todos os outros bhikshas ficaram bastante surpresos. Exclamaram: "Este aí está se tornando um bhiksha? Nunca saiu do seu palácio, nunca foi a lugar nenhum sem sua carruagem. Os caminhos que costumava percorrer eram cobertos de tapetes de veludo. E agora quer ser um mendigo. Que loucura pensa ele fazer?" O Buda esclareceu que a mente do homem sempre se move entre dois extremos, indo de um a outro. Nunca se detém no meio. Assim como um pêndulo balança de cá para lá e jamais permanece no meio, do mesmo modo a mente do homem se move de um extremo ao outro. Até agora, este homem viveu num extremo, a indulgência para com o corpo. Agora quer viver no outro extremo, a renúncia ao corpo. E foi o que aconteceu. Enquanto todos os bhikshas andavam pelas estradas, o príncipe, que jamais pisara senão nos tapetes mais valiosos, queria percorrer sendas onde só houvesse espinhos. Enquanto todos os bhikshas se sentavam à sombra de uma árvore, ele se expunha ao sol.
Enquanto todos os bhikshas comiam uma vez por dia, ele só comia em dias alternados. Em 6 meses, mais parecia um esqueleto. Seu belo corpo escurecera e seus pés estavam cheios de feridas. Ao fim desse tempo, o Buda foi até ele e disse: Shrona, era o seu nome. Posso lhe fazer uma pergunta? Ouvi dizer que, quando você era príncipe, também era um dos melhores tocadores de cítara do país. Isso é verdade? O Bhiksha respondeu: Sim, é verdade. As pessoas costumavam mesmo dizer que ninguém tocava a cítara como eu. O Buda continuou: Então, vou lhe fazer uma pergunta a que você talvez possa responder. A pergunta é: se as cordas da cítara estiverem muito frouxas, alguma música poderá sair delas? Shrona pôs-se a rir. Que pergunta é essa? Até uma criança sabe que se as cordas da cítara estiverem frouxas, não produzirão música, pois o som não pode ser criado em cordas frouxas, uma vez que é impossível tangê-las. Então, a resposta é que nenhuma música poderá sair de cordas frouxas. O Buda insistiu: e se as cordas estiverem esticadas demais? Shrona explicou: a música não sai de cordas esticadas demais, porque se tentarmos tangê-las, elas arrebentarão. O Buda continuou: então, quando a música pode ser produzida? Shrona disse: a música pode ser produzida quando dizemos que as cordas não estão nem muito frouxas, nem muito esticadas, isto é, quando estão num estado intermediário. Esse ponto intermediário existe, só então a música é produzida. O bom músico experimenta as cordas para ver se não estão muito frouxas ou muito esticadas antes de começar a tocar. O Buda se deu por satisfeito. Isso basta. Obtive a resposta, e vim lhe dizer a mesma coisa. Assim como você foi um especialista em tocar a cítara do mundo, eu me tornei um especialista em tocar a cítara da vida. A lei que se aplica à cítara do mundo se aplica também à cítara da vida. Se as cordas da vida estiverem muito frouxas, a música não aparece. Se as cordas da vida estiverem muito esticadas, também não. Aquele que almeja compor a música da vida deve primeiro averiguar se as cordas não estão nem muito frouxas, nem muito esticadas. Onde está a cítara da vida? Com exceção do corpo do homem, não há outra cítara na vida. E há cordas no corpo humano que não podem ficar nem muito esticadas, nem muito frouxas. Só no estado de equilíbrio o homem penetra na música. Conhecer essa música é conhecer a alma. Quando o homem toma conhecimento da música que está dentro dele, toma conhecimento também da alma. E quando toma conhecimento da música que está dentro do todo, toma conhecimento do divino. Onde estão as cordas da cítara do corpo do homem? Para começar, existem na mente muitas cordas exageradamente esticadas, tão esticadas que não conseguem produzir música. Se alguém as tocar, produzirão loucura e nada mais. E todos vocês vivem com as cordas da mente muito esticadas. Durante 24 horas por dia, de manhã à noite, vocês as mantêm tensas. E quando pensam que irão relaxar à noite, se enganam. Mesmo durante a noite, a mente continua pressionada e tensa. Antes, ignorávamos o que acontecia na mente do homem à noite, mas agora temos máquinas. Enquanto a pessoa dorme, a máquina vai registrando o que seu cérebro está urdindo. Atualmente, nos Estados Unidos e na Rússia, existem cerca de 100 laboratórios testando o que o homem faz durante o sono. Cerca de 40 mil pessoas foram examinadas enquanto dormiam à noite. Os resultados obtidos são dos mais surpreendentes. Mostram que o homem faz durante a noite tudo o que faz durante o dia. Se administra uma loja durante o dia, continua administrando-a durante a noite. Se a mente se inquieta durante o dia, continua se inquietando durante a noite. Quando se enfurece durante o dia, continua se enfurecendo durante a noite. A noite é o reflexo do dia inteiro. É seu eco.
O que quer que aconteça na mente durante o dia, nela ressoa como eco durante a noite. O que quer que tenha sido deixado por fazer durante o dia, a mente tenta concluir durante a noite. Se você ficou zangado com alguém e não exprimiu totalmente sua raiva, se ela permaneceu incompleta ou bloqueada, a mente irá liberá-la à noite. Para completar a expressão da raiva, a corda da cítara procura atingir o estado certo. Se a pessoa jejuou durante o dia, come à noite em sonho. O que ficou incompleto de dia será completado de noite. Portanto, tudo o que a mente faz durante o dia, ela repete durante a noite. Por 24 horas, ela permanece tensa. Não há descanso. As cordas da mente nunca se afrouxam. As cordas da mente estão sempre muito esticadas. Eis a primeira verdade. A segunda é: as cordas do coração estão sempre muito frouxas. Não se esticam nunca. Vocês conhecem o amor, conhecem a raiva, a inveja, o ciúme, o ódio, mas conhecem o amor. Talvez digam que sim, que às vezes vocês amam. Talvez digam que odeiam, mas também amam. Mas conhecem. Pode existir um coração que ama e também odeia? O mesmo seria dizer que uma pessoa às vezes está viva e às vezes morta. Isso seria absurdo porque o homem só pode estar vivo ou morto. As duas situações não ocorrem ao mesmo tempo. Que alguém esteja às vezes vivo e às vezes morto não é possível. É absolutamente impossível. Ou o coração conhece apenas o ódio, ou conhece apenas o amor. Não existe acomodação entre os dois sentimentos. Num coração que tem amor, o ódio não entra. Houve uma mulher faquir chamada Rabia. No livro sagrado que lia, ela riscou uma linha, eliminou uma linha. Ora, ninguém elimina linhas em livros sagrados, pois o que se poderia melhorar nesses livros? Outro faquir visitou Rabia, viu o livro e disse: Rabia, alguém estragou todo o seu livro sagrado. Ele não é mais sagrado, pois uma linha foi riscada. Quem fez isso? Rabia disse: Eu. O faquir ficou chocado e perguntou: Por que riscou essa linha? A linha rezava: Odeie o diabo. Rabia respondeu: Tenho um problema. Desde o dia em que o amor a Deus despertou em mim, o ódio me deixou, de modo que, mesmo querendo, não conseguiria odiar. Portanto, se o diabo aparecesse à minha frente, eu só conseguiria amá-lo. Não me resta escolha. Para odiar, o ódio teria de estar em mim. Antes de odiar, o ódio teria de entrar em meu coração. De onde mais eu o tiraria? Como, de outra forma, eu o praticaria? Amor e ódio não podem coexistir no mesmo coração. Essas duas coisas são tão contrárias quanto a vida e a morte. Não podem estar juntas num mesmo lugar. Então, o que vem a ser aquilo que vocês chamam de amor? Quando há menos ódio, vocês o chamam de amor. Quando há mais ódio, vocês o chamam de ódio. O que temos, então, são proporções maiores e menores de ódio. O amor não existe aí. O engano ocorre por causa dos graus, que nos induzem a supor que frio e quente são coisas diversas, mas não são. Quente e frio constituem gradações de uma só e mesma coisa. Se a quantidade de calor num objeto diminui, ele começa a parecer frio. Se a quantidade de calor num objeto aumenta, ele começa a parecer mais quente. O frio não passa de outra forma do quente. Parecem opostos, diferentes, contrários um ao outro, mas não são. São formas condensadas e não condensadas da mesma coisa. Conhecemos o ódio de modo idêntico. A forma menos condensada de ódio é sentida como amor. A forma mais condensada de ódio é sentida como ódio, mas o amor não é, de modo algum, uma forma de ódio. O amor é muito diferente do ódio. O ódio não tem relação alguma com o amor. As cordas do seu coração estão sempre totalmente frouxas e não podem produzir a música do amor, nem a música da bem-aventurança,
Vocês já experimentaram a bem-aventurança em suas vidas? Podem citar um momento que tenha sido de bem-aventurança e que vocês reconheceram como tal? É difícil dizer, com franqueza, que já vivenciamos esse estado. Vocês já conheceram alguma vez o amor? A paz? Também aqui é difícil responder que sim. O que vocês conhecem? A inquietação. Bem, às vezes a inquietação não é tão grande e vocês a chamam de paz. Na verdade, vocês são tão inquietos que se a inquietação diminui, dá a ilusão de paz. Um homem está doente. Quando melhora um pouco, afirma que recuperou a saúde. Se a doença que o aflige cede em parte, ele pensa que se tornou saudável. Mas qual é a relação entre saúde e doença? A saúde é coisa totalmente diversa. Sim, a saúde é coisa totalmente diversa. Poucas pessoas sabem de fato o que ela é. Sabem o que é mais doença, o que é menos doença, mas não o que é saúde. Sabem o que é mais inquietação, o que é menos inquietação, mas não o que é paz. Sabem o que é mais ódio e o que é menos ódio. Sabem o que é mais cólera e o que é menos cólera. Vocês podem achar que a cólera só se manifesta ocasionalmente. Essa ideia é falsa. Vocês ficam coléricos às 24 horas do dia. Às vezes mais, às vezes menos, mas o dia inteiro. Ao mínimo pretexto, a cólera vem à tona, pois está sempre em busca de um pretexto. Alerta o tempo todo dentro da pessoa. Só aguarda a oportunidade vinda de fora para lhe dar a desculpa de encoleirizar-se. Se vocês ficarem coléricos, sem uma desculpa, os outros pensarão que enlouqueceram. Entretanto, se não tiverem uma oportunidade, começarão a se encoleirizar do mesmo jeito, sem motivo algum. Talvez vocês não saibam disso. Digamos, por exemplo, que uma pessoa seja fechada num quarto, com todo o conforto, e instruída a anotar todas as mudanças que ocorrerem em sua mente. Ao fazer isso, ela perceberá que às vezes se sente bem no quarto fechado, às vezes mal. Às vezes fica triste, às vezes alegre. Às vezes sente raiva, às vezes não. Ali não há desculpas. A situação no quarto é sempre a mesma, mas o que está acontecendo com a pessoa? Por isso, o homem tem medo de ficar só. Na solidão, não há desculpas vindas de fora e ele precisa assumir que tudo está dentro dele. Nenhuma pessoa mantida em isolamento consegue permanecer sadia por mais de 6 meses. Depois disso, enlouquece. Um faquir falou sobre isso a um imperador egípcio, mas este não lhe deu crédito. Então, o faquir propôs que se encontrasse a pessoa mais feliz da cidade e que ela fosse posta em isolamento por 6 meses. A cidade foi vasculhada. Um jovem feliz em todos os sentidos, casado há pouco, com um filho e um bom salário, ele não podia ser senão feliz. Foi levado à presença do monarca, que lhe disse: "Não vamos prejudicá-lo. Só queremos fazer uma experiência. Não faltará nada à sua família. Comida, vestuário, tudo será providenciado para ela. A situação de seus familiares será melhor que a sua. Você gozará de todo o conforto por 6 meses, mas terá de viver sozinho." O jovem foi fechado numa grande casa onde não lhe faltava coisa alguma, mas a solidão era tão profunda. O guarda que o vigiava não sabia sua língua, de modo que não podiam conversar. Após 2 ou 3 dias, o homem começou a ficar nervoso. Tinha todo o conforto, não precisava fazer nada. A comida chegava pontualmente, ele podia dormir na hora certa. Como fosse um palácio real, o lugar dispunha de todas as facilidades e não havia ali nenhum transtorno. O jovem podia fazer o que quisesse, menos falar com outras pessoas. Não podia ver ninguém. Após 2 ou 3 dias, começou a se sentir pouco à vontade. Após 8, já gritava: "Tirem-me daqui! Quero ir embora!" O que aconteceu?
O jovem descobriu que os problemas vinham do seu íntimo. Até o dia anterior, ele julgava que vinham de fora. Agora, na solidão, percebia que vinham de dentro. Ao fim de 6 meses, o jovem ficou louco. Ao ser libertado, estava completamente insano. Falava sozinho, amaldiçoava-se, irritava-se consigo mesmo e passara a amar apenas a si próprio. O outro não estava mais presente. Levou 6 meses para enlouquecer e 6 anos para se curar. Qualquer um de nós pode ficar louco. As outras pessoas nos fornecem pretextos, por isso não enlouquecemos. Sempre arranjamos uma desculpa. Aquele sujeito me ofendeu, por isso estou furioso. Ora, ninguém se enfurece porque alguém o ofendeu. A raiva já existia lá dentro. A ofensa foi apenas o pretexto para ela se manifestar. Um poço está cheio. Se descermos nele um balde, tiraremos água. Mas se o poço estiver seco, não importa quantas vezes desçamos o balde, não tiraremos água alguma. O balde, por si só, não tem poder para se encher. Primeiro, deve haver no poço água que o encha. Caso haja água no poço, o balde subirá cheio. Caso não haja, o balde subirá vazio. Se não houver raiva dentro de nós, se não houver ódio dentro de nós, então nenhuma força neste mundo será capaz de tirar de nós ódio ou raiva. Nos intervalos, quando ninguém desce o balde no poço, a pessoa pode alimentar a ilusão de que no poço não há água. Se descermos o balde, poderemos tirar água. Mas, se não descermos, seria grande engano pensarmos que o poço está seco. Do mesmo modo, se ninguém nos dá o pretexto, nenhum ódio, raiva ou inveja brota de nós. Isso, porém, não quer dizer que não haja água em nosso poço. Ela está lá, esperando que alguém chegue com um balde e atire. Nós, porém, achamos que esses momentos vazios, intermediários, são momentos de amor, de paz. Engano. Sempre, depois de uma guerra, as pessoas declaram que a paz voltou. Mas Gandhi disse: a meu ver, não é assim. Ou há guerra, ou há preparação para a guerra. Paz, nunca. A paz é um embuste. No momento, não temos guerras no mundo. A Segunda Guerra Mundial terminou e estamos esperando pela terceira. Se afirmarmos que estes são dias de paz, mentiremos. Estes não são dias de paz. São dias de preparação para a Terceira Guerra Mundial. Em toda parte, preparativos para mais uma guerra estão em curso. Ou há guerra, ou há preparação para a guerra. O mundo, desde que existe, nunca viu um dia de paz. Dentro do homem, também, ou há cólera, ou preparação para a cólera. O homem não conhece o estado de ausência de cólera. Há inquietude, que emerge ou se prepara para emergir. Se acharmos que os momentos de preparação interior são momentos de paz, cometeremos um grande engano. As cordas do seu coração estão muito frouxas. Delas só brotam a cólera, a distorção, a desarmonia. Delas a música não brota nunca. Se as cordas da sua mente estiverem esticadas demais, produzirão loucura. Se estiverem muito frouxas, produzirão cólera, inimizade, inveja e ódio. As cordas do seu coração devem estar um pouco mais esticadas para que o amor brote delas. As cordas da sua mente devem estar um pouco mais frouxas para que delas brote a inteligência, não a sandice. Havendo equilíbrio entre essas cordas, haverá também a possibilidade de que a música da vida se faça ouvir. Examinemos agora 2 coisas: como afrouxar as cordas da mente e como esticar, distender as cordas do coração. O método para se conseguir isso é o que chamo de meditação. Se as 2 coisas anteriormente mencionadas acontecerem, a terceira acontecerá também, e então será possível descer ao verdadeiro centro da vida, o umbigo. Se a música brotar desses 2 centros, permitirá o movimento interior. Ela se tornará um submarino para nos levar mais fundo.
Quanto mais harmoniosa for a personalidade, mais música brotará de dentro e mais fundo poderemos descer. Quanto mais desarmonia houver no íntimo, mais rasos seremos e mais perto da superfície permaneceremos. Adiante, abordaremos esses 2 pontos, mas não só abordar, também investigar um modo de equilibrar as cordas da cítara da vida. Vocês devem se lembrar dos 3 pontos que mencionei para poderem conectá-los com as coisas que agora vou lhes dizer. Primeira coisa, a alma do homem não está ligada nem à mente nem ao coração, está ligada ao umbigo. O ponto mais importante, o centro do corpo humano, é o umbigo. Ele se acha não apenas no centro do corpo humano, mas também no centro da vida. A criança nasce por intermédio dele e a vida dela termina nele. Para as pessoas que entram no templo da verdade, o umbigo funciona como a porta. Vocês talvez não percebam que durante o dia respiram com o peito, mas de noite a respiração começa no umbigo. O dia inteiro seu peito sobe e desce. À noite, quando dormem, esse movimento é executado pelo ventre. Vocês já devem ter visto uma criança pequena respirando. O peito dela não se move. A barriga é que sobe e desce. É que as crianças pequenas ainda estão muito próximas do umbigo. Ao crescer, passam a respirar unicamente pelo peito e as reverberações da respiração não chegam mais ao umbigo. Se alguém estiver percorrendo uma estrada, de bicicleta ou de carro, e de súbito um acidente ocorrer, ficará surpreso ao notar que o primeiro impacto será sentido no umbigo, não na mente ou no coração. Se um homem de repente nos agredir com uma faca, o primeiro tremor ocorrerá no umbigo, não em outra parte qualquer. Mesmo agora, se ficarmos com medo, sentiremos o primeiro tremor no umbigo. Sempre que a vida corre perigo, os primeiros tremores são sentidos no umbigo, porque este é o centro da vida. Os tremores não ocorrem em nenhuma outra parte. As fontes da vida estão ligadas ao umbigo e, uma vez que nunca prestamos atenção a ele, ficamos mergulhados numa espécie de limbo. O centro umbilical está totalmente enfermo e não lhe damos a mínima atenção, de sorte que não há como ele se desenvolver. Algo tem de ser feito para ajudar no desenvolvimento do centro umbilical. Inventamos escolas e universidades para que a mente progrida. Do mesmo modo, algumas disposições são absolutamente necessárias para que o mesmo ocorra ao centro umbilical, pois certas medidas desenvolvem o centro umbilical e outras não. Repetindo, quando uma situação de medo ocorre, esse medo é sentido primeiramente no umbigo. Portanto, quanto mais a pessoa combater o medo, mais saudável seu umbigo será. E quanto mais ela praticar a coragem, mais seu centro umbilical se desenvolverá. Quanto menos medo houver, mais forte e saudável o umbigo se tornará. Desse modo, a pessoa estabelecerá um contato mais profundo com a vida. Por isso, todos os grandes meditadores do mundo consideram a ausência de medo uma qualidade essencial do buscador. Essa é a importância da ausência do medo. Com efeito, ela deixa o centro umbilical totalmente vivo, sendo, portanto, imprescindível para o desenvolvimento completo do umbigo. Discutiremos esse tópico passo a passo. Convém prestar a máxima atenção ao centro umbilical, deslocando-a bem devagar da mente e do coração para que ela desça e se aprofunde cada vez mais. Para tanto, vocês farão 2 experiências de meditação, uma de manhã, a outra à noite. Explicarei a da manhã para vocês e depois, por 15 minutos, permanecerão sentados meditando. Se quisermos que a consciência se mova para baixo, a partir da mente, é preciso que esta esteja totalmente relaxada. Entretanto, nós a mantemos tensa o tempo todo, e nem percebemos isso. Ela está totalmente tensa e nós não sabemos. Assim,
É necessário, como primeiro passo, permitir que ela relaxe. Quando nos sentamos para meditar, 3 coisas devem ser levadas em consideração. Primeira, a mente toda deve estar relaxada, tão calma e descontraída que não faça coisa alguma. Mas como saber que ela está relaxada? Se fechamos o punho com força, percebemos que a musculatura inteira ficou tensa. Quando o abrimos, percebemos que todos os músculos se descontraíram. Uma vez que nossa mente fica tensa o tempo todo, nem sequer sabemos o que é estar tensos e o que é estar relaxados. Façam então isto. Deixem a mente o mais tensa possível e depois a relaxem de súbito. Desse modo, notarão a diferença entre mente tensa e mente relaxada. Assim, quando vocês se sentarem para a meditação, deixem a mente, por 1 minuto, o mais tensa que puderem, pressionando-a ao máximo. Após 1 minuto, vocês podem relaxá-la, e vocês a deixarão totalmente relaxada. Aos poucos, perceberão o que é estar tensos e o que é estar relaxados. Terão de sentir isso, terão de fazer disso uma experiência sua. Em seguida, conseguirão relaxar mais e mais. Portanto, o primeiro passo é descontrair a mente por completo. Não só a mente, mas o corpo inteiro deverá ser relaxado. Vocês deverão se sentar confortavelmente, de modo que não haja nenhuma tensão, pressão ou peso em parte alguma do corpo. E depois? No momento em que vocês se relaxarem inteiramente, começarão a ouvir o canto dos pássaros, o som das pás de um moinho, o grito distante de um corvo, outros sons. Começarão a ouvir tudo isso porque quanto mais descontraída estiver, mais sensível a mente se tornará. Vocês ouvirão e sentirão as mínimas coisas. Ouvirão as batidas do seu coração. Perceberão os movimentos da sua respiração. Em seguida, sentados em silêncio, deverão apenas notar o que está acontecendo à sua volta. Nada mais. Estão ouvindo sons? Ouçam-nos quietos. Um pássaro canta. Ouçam-no quietos. O ar entra e sai. Observem silenciosamente esse movimento. Não façam mais nada, porque se fizerem, a mente começará a ficar tensa. Apenas continuem sentados, num estado de lucidez descontraída. As coisas estão acontecendo por si mesmas. Vocês simplesmente escutam em silêncio. Ficarão impressionados ao ver que, enquanto ouvem em silêncio, um silêncio mais profundo começa a brotar do seu íntimo. Quanto mais profundamente ouvirem, mais esse silêncio aumentará. Depois de 10 minutos, perceberão que se tornaram um extraordinário centro de silêncio e que tudo o mais serenou. Empregaremos essa técnica como primeira experiência da manhã. Para começar, vocês tornarão sua mente totalmente tensa. Fechem os olhos e deixem que ela fique o mais tensa possível. Depois, relaxem-na então. Continuem relaxando-a. Do mesmo modo, descontraiam o corpo. De olhos fechados, em silêncio, ouçam calmamente todos os sons que lhes chegarem aos ouvidos. Por 10 minutos, apenas ouçam em silêncio. Não precisam fazer mais nada. Durante esses 10 minutos, pela primeira vez vocês sentirão que um manancial de silêncio começou a fluir e que sua energia vital iniciou um movimento para baixo a partir da mente. Sentados, fechem os olhos bem devagar. Bem devagar. Não deve haver tensão nas pálpebras. Não as forcem. Baixem-nas lentamente, sem pôr peso nos olhos. Fechem os olhos. Sim, fechem-nos, mas suavemente. Deixem agora o corpo todo relaxado, exceto a mente. Coloquem o máximo de tensão na mente, pressionando-a, toda ela, o quanto puderem. Façam um grande esforço para deixar a mente tensa. Deixem-na tensa com todas as forças que tiverem, mas com o corpo relaxado. Concentrem todas as energias na mente, para que ela fique inteiramente tensa.
do mesmo modo que um punho com todos os músculos contraídos. Por 1 minuto, deixem-na tensa por completo. Não a deixem afrouxar. Mantenham-na sempre tensa, ao máximo. Por completo, com todas as suas forças, deixem-na tão tensa que quando a relaxarem, ela fique totalmente relaxada. Coloquem o máximo de tensão na mente, o máximo. Agora, relaxem-na por inteiro. Totalmente. Deixem que ela se descontraia por completo. Liberem toda a tensão. O relaxamento começará de dentro. Por dentro, vocês sentirão que alguma coisa se desprendeu, que alguma coisa sumiu, que alguma coisa serenou. Relaxem. Relaxem totalmente. Sentados em silêncio, ouçam todos os sons à sua volta. O vento soprando no arvoredo, alguns pássaros cantando. Apenas ouçam. Continuem ouvindo esses sons ambientes. Sua mente se tornará ainda mais silenciosa. Ainda mais silenciosa. Ouçam. Ouçam silenciosamente, totalmente relaxados. Não façam outra coisa a não ser ouvir. Por 10 minutos, não sejam mais que alguém que ouve. Se continuarem ouvindo, a mente começará a ficar silenciosa. Continuem ouvindo em silêncio, apenas ouvindo. A mente se tornará silenciosa. O silêncio brotará em seu íntimo por si próprio. Vocês só ouvem. Continuem ouvindo. A mente está se tornando silenciosa, totalmente silenciosa. A mente está se tornando silenciosa. Continuem ouvindo em silêncio. A mente está se tornando silenciosa. Parte 2. Meditação. Um trampolim para o ser. O que é meditação? Para mim, a coisa mais importante que existe. A meditação é o ponto de partida de todo o meu esforço. Entretanto, acho muito difícil verbalizá-la. Dizer qualquer coisa sobre meditação constitui, em si, uma contradição de termos. É algo que podemos ter, que podemos ser, mas que, por sua própria natureza, não conseguimos definir. Ainda assim, muitas tentativas foram feitas para, de algum modo, explicar o que ela é. Mesmo que ofereçam uma compreensão apenas fragmentária e parcial, isso já será mais do que se poderia esperar. Na verdade, essa compreensão parcial da meditação pode se tornar uma semente, mas é preciso ouvir. Se vocês se limitarem a escutar, nenhum fragmento chegará a seus ouvidos. Mas, se ouvirem, tentem perceber a diferença entre as duas atitudes. Escutar é um ato mecânico. Vocês têm ouvidos e podem escutar. Se ficarem surdos, existem aparelhos que os ajudarão. Seus ouvidos são um mecanismo feito para captar sons. Escutar é coisa simples. Os animais escutam. Todas as criaturas dotadas de ouvidos podem escutar. Mas ouvir é uma etapa bem mais elevada. Ouvir significa não fazer mais nada enquanto se ouve. Não há, então, outros pensamentos na mente. Nenhuma nuvem cruza o céu interior. Tudo o que se diz chega como está sendo dito. A mente não interfere. Não há interpretações nem preconceitos. O que se diz não é obscurecido pelo que, no momento, ocorre em nosso íntimo, porque tudo isso são distorções. Em geral, escutar é fácil porque aquilo que escutamos se refere a objetos comuns. Se falo algo a respeito da casa, da porta, da árvore, do pássaro, não há problema. Esses são objetos comuns. Em se tratando de objetos comuns, não há necessidade de ouvir. Mas ouvir é necessário quando discorremos sobre meditação, que não é um objeto, mas um estado subjetivo.
Só podemos indicá-lo, e se vocês estiverem muito atentos, muito abertos, então existe a possibilidade de que captem algum significado. Se uma ligeira compreensão aflorar dentro de vocês, já bastará, pois a compreensão tem seu próprio modo de crescer. Se um fragmento de compreensão cair no lugar certo, no coração, ele começará a vicejar por si só. Primeiro, procurem entender a palavra meditação. Não é o termo certo para o estado do qual o autêntico buscador deve se ocupar. Por isso, vou lhes dizer algo sobre certas palavras. Em sânscrito, temos uma para meditação, que é dhyana. Em nenhuma outra língua existe palavra semelhante. Ela é intraduzível. Há 2000 anos se sabe que é impossível traduzi-la por uma razão muito simples. Os falantes de outros idiomas nunca tentaram vivenciar o estado que ela denota e, por isso, esses idiomas não possuem um vocábulo condizente. Uma palavra só é necessária quando existe algo a dizer, algo a designar. Examinemos 3 palavras na língua de vocês. A primeira é concentração. Já vi inúmeros livros escritos por pessoas bem intencionadas, mas não com a experiência de meditar, que empregam a palavra concentração para dhyana. Mas dhyana não é concentração. Concentração significa apenas o ato de focalizar a mente num ponto. É um estado mental. A mente, o mais das vezes, está em constante movimento. Ora, se ela não para de se mover, não podemos usá-la para certos propósitos. Por exemplo, na ciência, a concentração é exigida. Sem ela, não há possibilidade de existir ciência. Entende-se bem por que a ciência não se desenvolveu com suas profundas conexões internas no Oriente. Ali, a concentração nunca foi valorizada. A religião não precisa de concentração, precisa de algo mais. Concentrar-se é colocar a mente num ponto só. Tem sua utilidade, pois então a pessoa pode penetrar cada vez mais num objeto. Eis o que a ciência faz. Descobre cada vez mais detalhes sobre o mundo objetivo. O homem cuja mente vagueia sem parar não pode ser um cientista. A arte do cientista consiste em sua capacidade de pôr toda a consciência numa só coisa e esquecer o resto. E pôr a consciência inteira numa só coisa é mais ou menos como concentrar raios solares através de uma lente. Cria-se fogo. Os raios, por si mesmos, não podem criar fogo porque são difusos, isto é, estão muito separados uns dos outros. Seu movimento é exatamente o oposto da concentração. Esta pressupõe raios avançando unidos para um ponto e, quando muitos raios se encontram num ponto, têm energia suficiente para criar fogo. A consciência possui a mesma qualidade. Concentrem-na e vocês penetrarão mais fundo no mistério dos objetos. Vem-me à cabeça Thomas Alva Edison, um dos grandes cientistas deste país. Trabalhava um dia tão concentradamente em um projeto que quando sua mulher chegou com o café da manhã, nem sequer notou a presença dela. Estava totalmente envolvido. Sequer olhou para a mulher, não tomou consciência de que ela entrara, e a mulher concluiu que não era hora de perturbá-lo. O café da manhã vai esfriar, é claro, mas ele ficará muito bravo se eu o incomodar. Nunca se sabe por onde este homem anda. Assim, deixou a bandeja ao lado do marido para que, quando ele voltasse de sua jornada de concentração, visse o café da manhã e comesse. Mas o que aconteceu? Logo depois, um amigo entrou e também o viu concentrado. Percebeu que a comida estava esfriando e disse para si mesmo: é melhor deixá-lo com seu trabalho. O café da manhã está esfriando, vou aproveitá-lo. Devorou a comida de Edison, nem se deu conta de que o amigo estava ali e saboreara seu desjejum. Quando voltou da concentração, olhou em volta, avistou o recém-chegado e notou os pratos vazios. Disse-lhe então:
Desculpe-me, você se atrasou um pouco e eu já tinha tomado meu café da manhã. Obviamente, se os pratos estavam vazios, alguém havia comido. E quem poderia ser? Ele, é claro. O pobre amigo não sabia o que fazer. Pensara em empregar-lhe uma peça, mas o surpreendido fora ele próprio ao ouvir Edson comentar: "Você se atrasou um pouco." A mulher, porém, vira tudo. Aproximou-se e explicou: "Não foi ele quem chegou tarde, foi você. Ele comeu seu desjejum. Eu estava aqui, observando, mas a comida ia esfriar de qualquer jeito. Pelo menos alguém a aproveitou. Cientistas. O que fazem com sua ciência, não sei." E concluiu: "Você nem viu quem comeu sua comida. E ainda se desculpa, dizendo, você se atrasou um pouco." A concentração é sempre um estreitamento da consciência. Quanto mais estreita ela fica, mais poderosa se revela. É como uma espada mergulhando em algum segredo da natureza. A pessoa tem que se esquecer de tudo o mais. Isso, porém, não é religião. Muitas pessoas confundem as duas coisas, não só no Ocidente, mas também no Oriente. Pensam que concentração é religião. A concentração nos dá grandes poderes, mas poderes mentais. Por exemplo, o rei de Varanasi, Benares, na Índia, fez uma cirurgia em 1920, ainda neste século, e, por isso, foi notícia no mundo inteiro. Não quis tomar anestesia. Disse: "Jurei não tomar nada que me tornasse inconsciente, por isso não me deem clorofórmio. Não se preocupem." Era uma operação séria, a remoção do apêndice. Remover o apêndice de alguém sem anestesia pode ser realmente perigoso. O paciente talvez não suporte a dor, que é terrível. O médico corta o estômago, corta o apêndice e o tira fora. A operação dura 1-2 horas e nunca se sabe em que condição o apêndice está. Mas o paciente não era uma pessoa comum. De outro modo, os médicos o forçariam a obedecer-lhes. Era o rei de Varanasi. Não se preocupem. E os melhores médicos da Índia estavam ali, acompanhados de um especialista em inglês. Consultaram-se entre si. Nenhum queria fazer a operação, mas a operação tinha de ser feita, pois a qualquer momento o apêndice poderia matar o homem. A situação era grave e as duas alternativas também. Sem a operação, o rei talvez morresse. Se a operação fosse feita sem que o rei estivesse inconsciente, isso nunca acontecera. Não havia precedentes. Mas o rei insistiu. "Vocês não estão me entendendo. Não há precedentes porque nunca operaram um homem como o que agora vão operar. Apenas me deem meu livro religioso, o Srimad Bhagavad Gita. Eu o lerei e depois de 5 minutos vocês começarão seu trabalho. Quando eu estiver envolvido no Gita, poderão cortar qualquer parte do meu corpo que não sentirei nada. Não haverá dor alguma." O rei continuava insistindo. Morreria de qualquer modo, de sorte que não custava tentar. Talvez ele estivesse certo. Era muito conhecido por suas práticas religiosas. Então, foram em frente. O rei leu o Gita por 5 minutos e fechou os olhos. O livro caiu de suas mãos e os médicos fizeram a cirurgia, que durou 1h30. A coisa era realmente séria. Mais algumas horas e o apêndice supuraria, matando o homem. Removeram o órgão com o paciente totalmente desperto, silencioso. Seus olhos nem piscavam. Estava bem longe dali. Aquela era uma prática de toda uma vida. O rei lia por 5 minutos e se ausentava. Sabia o Gita de cor e podia repeti-lo sem consultar o livro. Quando mergulhava no Gita, ficava no Gita. Sua mente abandonava o corpo e permanecia ali. A notícia da operação correu o mundo. Era um acontecimento raro. Mas o equívoco de sempre foi cometido novamente. Os jornais apregoaram que o Rajá, rei de Varanasi, era homem profundamente versado na meditação, mas era versado na concentração, não na meditação. Ele próprio confundia as coisas, pensando que atingira o estado meditativo.
Não. Quando nossa mente se volta inteira para um ponto, tudo o mais fica fora de foco. Já não notamos nada à nossa volta. Mas esse não é um estado de percepção. É um estado de consciência estreitada, tão estreitada que se fixa numa coisa só, ignorando o resto da existência. Portanto, antes de eu responder à sua pergunta, o que é meditação, vocês precisam entender o que ela não é. Primeiro, não é concentração. Segundo, não é contemplação. A concentração tem foco. A contemplação se estende por um campo mais vasto. Vocês contemplam a beleza. Há milhares de coisas belas. É possível passar facilmente de uma para outra. Vocês têm inúmeras experiências da beleza e podem ir de uma a outra, mas sempre confinados a esse tema. A contemplação é uma concentração mais ampla, não focada, mas restrita a um tema só. Vocês se moverão, sua mente se moverá, mas sem sair do tema. Como método, a filosofia emprega a contemplação, a ciência, a concentração. Também na contemplação a pessoa esquece tudo, exceto seu tema. Este é mais vasto e ela tem mais espaço para se mover. Na concentração, o espaço não existe. A pessoa vai cada vez mais fundo, limita-se cada vez mais, enfoca continuamente, mas não se move em nenhuma outra direção. Eis o motivo pelo qual os cientistas têm a mente tão estreita. Vocês ficaram surpresos por eu dizer isso? Pensa-se, em geral, que os cientistas têm mente aberta. Não é bem assim. Eles têm mente aberta quando se trata de seu tema. Estão sempre dispostos a ouvir contestações às suas teorias com a mais absoluta imparcialidade. Mas, exceto aí, são mais preconceituosos, mais intolerantes que o homem comum por uma razão muito simples. Só se importam com seus assuntos e, no resto, aceitam tudo aquilo em que a sociedade acredita. As pessoas religiosas exultam com isso. Vejam, ele é um grande cientista, um prêmio Nobel, etc., etc. E, no entanto, vai à igreja diariamente. Esquecem-se de que não é o cientista ganhador do prêmio Nobel que frequenta a igreja, mas o homem despido de seu aspecto científico. E esse homem, exceto pelo aspecto científico, é mais crédulo que qualquer outro, pois os outros são abertos, acessíveis, refletem sobre os fatos, comparam as religiões para descobrir a melhor. Às vezes, leem sobre outros credos e possuem algum senso comum. Os cientistas, não. Para ser cientista, a pessoa tem de sacrificar algumas coisas, como por exemplo o senso comum, que é uma qualidade comum de gente comum. O cientista é uma pessoa incomum, tem um senso incomum. Com o senso comum, não podemos descobrir a teoria da relatividade ou a lei da gravitação universal. Só podemos fazer outras coisas. Albert Einstein, por exemplo, foi talvez o único homem na história capaz de se haver com equações tão grandes que uma só delas, às vezes, ocupa uma página inteira. Números com centenas de zeros. Mas ficou tão envolvido com equações complicadas que se esqueceu das pequenas coisas. As equações não eram nada comuns, pois ele pensava em astros, anos-luz, milhões, bilhões, trilhões de estrelas que esperam para ser contadas. Certo dia, entrou num ônibus e entregou o dinheiro ao cobrador. Este lhe devolveu o troco. Einstein contou e disse: "Nada disso, você quer me enganar. Dê-me o troco certo." O cobrador pegou o troco, contou-o de novo e disparou: "Parece que o senhor não conhece números." Einstein relata: "Quando ele me disse, 'Parece que o senhor não conhece números,' eu simplesmente aceitei o troco e murmurei para mim mesmo: 'É melhor eu ficar quieto. Se alguém mais souber que não conheço números, e isso dito por um cobrador de ônibus, com o que eu lidar a vida inteira? Com números. Números. Só sonho com eles. Não com mulheres, não com pessoas, só com números. Penso em números, sonho em números.
e aquele idiota aparece e me diz: o senhor não conhece números. Já em casa, pediu à esposa: conte este troco, está certo? Ela contou e respondeu: sim, está. Einstein exclamou: meu Deus, então o cobrador tinha razão, talvez eu não conheça mesmo números. Pode ser que só consiga lidar com números imensos, os pequenos sumiram completamente do meu cérebro. O cientista costuma perder o senso comum. O mesmo acontece com o filósofo. A contemplação é mais ampla, mas se atém ainda a um só objeto. Por exemplo, uma noite Sócrates estava pensando em alguma coisa. Nunca se soube que coisa fosse essa. De pé, ao lado de uma árvore. E ficou tão absorvido em sua contemplação que nem percebeu que a neve caía. Foram encontrá-lo na manhã seguinte quase congelado. Estava com neve até os joelhos e conservava os olhos fechados. Podia morrer a qualquer minuto. Até seu sangue devia estar começando a congelar. Foi levado para casa, massagearam-no, deram-lhe álcool e conseguiram de algum modo trazê-lo de volta à consciência. Perguntaram-lhe então: o que estava fazendo lá fora ao relento? Sócrates respondeu: eu não sabia se estava de pé ou sentado. Não sabia onde me encontrava. O assunto era tão absorvente que me envolvi todo nele. Não percebi a neve cair nem a noite passar. Teria morrido, mas sem recuperar a consciência porque o assunto era, de fato, muito absorvente. Ainda não completara a teoria quando vocês me despertaram. E agora, não sei se conseguirei retomar o fio da meada e completá-la. É como se a pessoa dormisse e alguém a acordasse. Ela não vai conseguir retomar o sonho apenas fechando os olhos e tentando dormir de novo. É muito difícil voltar ao mesmo sonho. A contemplação é uma espécie de sonho lógico, uma coisa muito rara. A filosofia, contudo, depende da contemplação. A filosofia pode recorrer à concentração para finalidades específicas, para apoiar a contemplação. Se alguns de seus fragmentos precisam de um esforço mais concentrado, a concentração pode ser usada. Não há nenhum problema nisso. A filosofia é basicamente contemplação, mas pode de vez em quando empregar a concentração como ferramenta, como instrumento. A religião, porém, não pode recorrer à concentração, nem à contemplação, pois não se ocupa de objeto algum. Não importa que o objeto esteja no mundo exterior ou na mente, um pensamento, uma teoria, uma filosofia. É sempre um objeto. A religião se ocupa daquele que se concentra, daquele que contempla. Quem é ele? Ora, vocês não podem se concentrar nisso. Quem irá se concentrar nisso, se isso são vocês? Não podem contemplar porque vocês é que estarão contemplando. A pessoa não pode se dividir em duas partes e colocar uma delas diante de sua mente para que a outra a contemple. Não é possível dividir nossa consciência pelo meio. E ainda que fosse, só para argumentar, admitirei essa possibilidade. A parte que contemplasse a outra seríamos nós, a outra não. A outra nunca somos nós, ou seja, o objeto nunca é o sujeito. Nós somos irredutivelmente o sujeito. Não há como transformar o sujeito em objeto. O espelho pode nos refletir. Pode refletir qualquer coisa no mundo, mas não pode refletir a si mesmo. Não é possível colocar esse espelho diante dele próprio. No momento em que isso fosse feito, o espelho já não estaria ali. O espelho não pode se espelhar. A consciência lembra exatamente o espelho. Podemos usá-la como concentração para um objeto. Podemos usá-la como contemplação para um assunto. A palavra inglesa meditation, meditação, também não é correta, mas, à falta de uma melhor, teremos de usá-la. Dhyana é aceita aqui como o foi na China, no Japão, porque a situação era a mesma nesses países. Quando, há 2000 anos, monges budistas penetraram na China, tentaram de todos os modos achar um termo que traduzisse sua palavra dhyana. Gautama, o Buda, jamais usou o sânscrito. Usou a língua do povo,
o Pali. O sânscrito era a língua dos sacerdotes, dos Brahmins, e um dos ensinamentos fundamentais do Buda era que o sacerdócio devia ser banido. Ninguém precisava de sacerdotes. O homem pode se conectar diretamente com a existência. Não tem necessidade alguma de intermediários. Na verdade, com intermediários, o contato é impossível. Isso é muito fácil de entender. Vocês não podem amar suas namoradas ou seus namorados por intermédio de um representante. Não podem dizer a alguém: vou lhe dar $10 para você ir e amar minha esposa em meu nome. Um empregado não pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso em seu nome. Só vocês podem fazê-lo. O amor não pode ser exercido em seu nome por um representante. Do contrário, os ricos não precisariam se envolver nesses assuntos complicados. Eles têm muitos funcionários, muito dinheiro, mandariam então alguém em seu lugar. Encontram bons funcionários com a maior facilidade, porque iriam ter trabalho. Mas o fato é que certas coisas nós mesmos é que precisamos fazer. Um empregado não pode dormir por nós. Nós não podemos comer por intermédio de um empregado. Um sacerdote, que não passa afinal de um empregado, iria então nos pôr em contato com a existência, com Deus, com a natureza, com a verdade? Na última mensagem do Papa ao mundo, tentar um contato direto com Deus é pecado. Pecado. O católico deve entrar em contato com Deus por intermédio de um padre devidamente iniciado. Tudo tem de ser feito pelos canais próprios. Há uma hierarquia, uma burocracia. Não se pode passar por cima do bispo, do papa, do padre. Se vocês fizerem isso, entrarão diretamente na casa do Senhor, o que não é permitido. É pecado. Fiquei muito surpreso ao saber que o atual Papa polonês teve a coragem de chamar isso de pecado, de dizer que o homem não possui o direito inalienável de fazer contato com a existência ou a verdade. Para isso também ele precisa de um representante. Mas quem decidirá qual é o representante certo? Há no mundo umas 300 religiões e todas dispõem de sua burocracia, de seus canais próprios. Todas dizem também que as outras 299 são falsas. O sacerdócio só pode existir quando se faz necessário. Não é necessário de modo algum, mas se impõe como absolutamente inevitável. O Papa polonês está viajando de novo. Ontem vi a foto dele em um país católico. Beijou a terra. Os jornalistas lhe perguntaram: "Que achou das boas-vindas?" Ele respondeu: "Cordiais, mas não calorosas." O que esse homem esperava? Não ficou satisfeito com uma acolhida cordial, queria uma acolhida calorosa. E se ele disse que a recepção foi cordial, podem crer que foi, na verdade, morna. O Papa procurou exagerá-la ao máximo, transformar o morno em cordial. Mas o que queria ele? Cachorros quentes? Com cachorros quentes a recepção seria calorosa? Uma recepção cordial já basta. Mas eu sei o que aconteceu. As boas-vindas foram mornas ou mesmo frias. Este ano, o Papa convocará um sínodo, o Senado Católico. Todos os bispos e cardeais do mundo católico se reunirão para decidir alguns assuntos urgentes. Tais assuntos podem estar certos de que serão: o controle da natalidade é pecado, o aborto é pecado, e é pecado também este que nunca foi mencionado antes: esforçar-se para fazer contato direto com Deus. Essa tese o Papa apresentará ao Sínodo. Uma vez aprovada, ela se tornará doutrina, quase tão sagrada quanto a Bíblia. Sim, caso o Sínodo a aprove por unanimidade, é esse o status que ela terá. E será aprovada porque nenhum padre, nenhum cardeal ousará dizer que ela é falsa. Ficarão muito felizes pelo fato de o Papa ter uma mente tão original. Nem Jesus se apercebeu da verdade que ele propõe. Quando eu soube que todo esforço para entrar em contato direto com Deus é pecado, lembrei-me de Moisés. Foi um contato direto. Não houve mediador. Ninguém mais estava presente. Nenhuma testemunha o viu encontrar-se com Deus na sarça ardente.
ele cometeu um grave pecado, segundo o Papa polonês. Quem foi o representante de Jesus? Era necessário um. Jesus também tentava entrar em contato direto com Deus, orando. Não pedia que outros orassem por ele, orava ele próprio. E não era bispo, nem cardeal, nem papa. Moisés também não era papa, nem cardeal, nem bispo. Os dois foram pecadores segundo o Papa polonês, e o Sínodo confirmará sua tese. Posso dizer isso de antemão, porque, no mundo inteiro, o sacerdócio está numa situação melindrosa. Em verdade, é nosso direito de nascença inquirir sobre a existência, sobre a vida, sobre tudo. A contemplação é teórica, vocês podem continuar teorizando, mas ela leva embora seu senso comum. Immanuel Kant, por exemplo, foi um dos maiores filósofos que o mundo conheceu. Morou a vida inteira numa única cidade porque qualquer mudança perturbaria sua contemplação. Nada de novas casas, pessoas novas. Tudo devia permanecer exatamente o mesmo para que ele continuasse contemplando com total liberdade. Kant nunca se casou. A uma mulher que queria ser sua esposa disse: "Preciso pensar no assunto." Essa talvez tenha sido a única proposta do gênero que se conhece, pois em geral quem corteja é o homem. A mulher esperou muito tempo e, quando percebeu que Kant não se dava por achado, ela própria o procurou. E o que respondeu ele? Queria pensar. Ponderou, durante 3 anos, todos os pontos favoráveis e desfavoráveis ao casamento, mas o problema é que esses pontos eram iguais, se equilibravam, se cancelavam mutuamente. Assim, decorridos os 3 anos, ele bateu à porta da casa da mulher para dizer: "Acho difícil chegar a uma conclusão porque os 2 lados são igualmente válidos, têm o mesmo peso e eu não costumo decidir nada antes de encontrar uma alternativa mais lógica, mais científica, mais filosófica que a outra. Perdoe-me, pois, e case-se com quem quiser." Foi o pai quem abriu a porta. Kant pediu para falar com a moça. "Você chegou tarde demais", disse o homem. "Ela se casou e até já tem um filho." Filósofos! Só depois de 3 anos você vem aqui dar a resposta? Kant replicou: "Bem, de qualquer maneira, essa resposta não seria sim. Entretanto, o senhor pode comunicar à sua filha minha incapacidade de decidir. Tentei, mas devo ser honesto. Não posso me enganar acolhendo unicamente as razões favoráveis e descartando as desfavoráveis. Não posso me iludir." Kant se dirigia à universidade para lecionar exatamente na mesma hora, todos os dias. As pessoas acertavam seus relógios ao vê-lo passar. Não se atrasava nem se adiantava 1 segundo. Parecia um ponteiro de relógio. Seu criado nunca dizia: "Patrão, o café da manhã está servido", ou "Patrão, o almoço está servido", mas "Patrão, são 7h30", ou "Patrão, são 12h30". Só havia necessidade de dizer as horas. Tudo tinha hora marcada. Kant ficou tão absorvido na filosofia que se tornou dependente, quase um criado de seu criado, porque este sempre o ameaçava dizendo: "Vou embora." Sabia que o patrão não poderia deixá-lo ir, mas, certa vez, Kant desabafou: "Então vá, está se achando importante demais. Julga que não posso viver sem você ou encontrar outro criado?" O homem desafiou: "Pois tente." Mas com o novo criado nada funcionou porque ele não fazia ideia de que as horas é que deviam ser anunciadas. "Patrão, o almoço está servido." Isso bastava para perturbar o filósofo. Kant devia ser despertado às 5 horas da manhã e as instruções ao criado eram: "Ainda que eu lhe bata, grite ou ordene, suma-se, quero dormir, não saia. Se você é que tiver de me bater, bata, mas tire-me da cama." 5 horas significam 5 horas. Se eu pular mais tarde da cama, a culpa será sua. Tem toda a liberdade para fazer o que quiser. Não ligue se eu der a desculpa de que está muito frio e quero dormir mais. Isso é momentâneo. Não me leve a sério. Siga o relógio e minhas ordens. Não ouça o que eu murmurar meio adormecido. Poderei dizer:
Saia, já vou me levantar. Não saia. Tire-me da cama às 5 horas. O criado antigo lhe batia para forçá-lo a se levantar. Ora, um criado novo não poderia bater no patrão. As próprias ordens pareciam absurdas. Se o senhor quiser dormir, durma. Se quiser se levantar, levante-se. Posso acordá-lo às 5 horas, mas é estranha essa história de precisarmos brigar. Assim, nenhum criado ficou. Kant teve de procurar o antigo e pedir-lhe: volte, mas não morra antes de mim. Do contrário, terei de cometer suicídio. Toda vez que isso acontecia, o homem pedia aumento de salário, e assim foi. Certa feita, quando Kant ia para a universidade, começou a chover e um de seus sapatos ficou preso na lama. Deixou-o ali, pois, se tentasse tirá-lo, chegaria alguns segundos atrasado, e isso não era possível. Entrou na classe com um sapato só. Os alunos olharam para ele e perguntaram: que aconteceu, professor? Kant explicou: um de meus sapatos ficou atolado na lama, mas eu não podia me atrasar, já que muita gente acerta seus relógios por mim. O sapato não é muito importante. Na volta, pego-o, pois quem haveria de roubar um sapato só? Aí está. Pessoas assim perdem completamente o senso comum. Vivem num mundo diferente. Kant, em se tratando da esfera teórica, era um raciocinador de mão cheia. Não se consegue encontrar uma falha em sua lógica, mas, na esfera da vida, não passava de um insensato. Alguém comprou a casa vizinha e ele ficou doente, muito doente. Os médicos não descobriam o problema porque Kant não parecia ter doença alguma e, no entanto, estava à beira da morte, sem razão aparente. Um de seus amigos esclareceu: não há nenhum problema. Pelo que vejo, a casa vizinha foi adquirida por alguém que plantou árvores, obscurecendo sua janela, e é absolutamente necessário que você se poste à janela na hora do crepúsculo para admirar o sol se pondo. Mas agora as árvores, crescendo muito, bloquearam a janela. É essa a causa da doença, não há outra. Seu horário foi perturbado e perturbada ficou toda a sua vida. Kant se ergueu e disse: suspeitei também de que algo estava errado. Por que me sinto mal, quase morrendo, se os médicos afirmam que não tenho nada? Você está certo. São aquelas árvores. Desde que cresceram não vi mais o crepúsculo. Perdi alguma coisa, mas não sabia qual. Os vizinhos foram chamados e se prontificaram a ajudar. Um grande filósofo não deveria morrer por causa de umas árvores. Cortaram-nas e, no dia seguinte, Kant se levantou perfeitamente bem. Seu horário, sua agenda, schedule. A agenda de Kant fora perturbada. Antes, ele era absolutamente livre para contemplar. Queria ser um robô, de modo que sua mente ficasse livre de preocupações corriqueiras. Mas religião não é contemplação. Não é concentração. É meditação. Contudo, meditação deve ser entendida como dhyana. Do contrário, fornecerá uma noção errônea. Primeiro, tentem captar o que a palavra significa em sua própria língua, pois, sempre que vocês dizem meditação, alguém pergunta: sobre o quê? Sobre o que você está meditando? É necessário haver um objeto. O vocábulo já implica a existência de um objeto. Beleza, verdade, Deus. Se vocês disserem simplesmente estou meditando, a frase ficará incompleta em sua língua. Precisarão acrescentar o tema de sua meditação. E aí é que está o problema. Dhyana significa eu estou em meditação e não meditar. Se nos aproximarmos ainda mais da acepção original, teremos eu sou meditação. É esse o real significado de dhyana. Assim, não conseguindo encontrar uma palavra adequada, os chineses pediram emprestado o termo budista dhyana. O Buda usava dhyana, que é a versão Pali de dhyana. O Buda adotou a língua popular como parte de sua revolução. Explicou: a religião precisa usar a língua comum para que o sacerdócio possa ser abolido. Não há necessidade de sacerdotes.
As pessoas entendem suas escrituras, entendem seus sutras, sabem o que fazem. Nada de padres. O sacerdote se torna necessário porque usa uma língua que os fiéis desconhecem, insiste em que o sânscrito é a língua divina e nem todos têm permissão de lê-la. Trata-se de um idioma especial, como o dos médicos. Vocês já se perguntaram por que os médicos continuam prescrevendo em termos latinos e gregos? Que tolice é essa? Eles não sabem nem grego nem latim, mas os nomes de seus remédios são sempre nessas línguas. É o mesmo truque usado pelos sacerdotes. Se eles rabiscarem suas receitas na língua comum, não poderão cobrar tanto quanto cobram, pois os clientes resmungarão. Esta receita, você está me cobrando $20 por ela? Também, o farmacêutico não poderá cobrar muito, já que os clientes adquiririam os mesmos produtos no mercado por $1 e ele quer 50. Mas, em latim ou grego, os clientes não sabem do que se trata. Se o médico escrever cebola, vocês gritarão, está brincando? Mas, se a palavra for traduzida para o grego ou o latim, vocês ficarão quietos. Só os profissionais sabem o que é aquilo. Os garranchos deles também são importantes. Escrevem para vocês não entenderem. Se vocês entendessem, consultariam o dicionário e descobririam a farsa. A receita tem de ser ilegível para que os clientes fiquem no ar. Na verdade, muitas vezes o farmacêutico não consegue decifrar os garranchos do médico, mas tem de dar ao cliente alguma coisa para não revelar sua ignorância. Eis um fato verídico. Um homem recebeu uma carta de seu médico de família, um convite para a festa de casamento da filha. Mas o médico escreveu à sua maneira, pela força do hábito, e o homem não conseguiu entender nada. Então, teve uma ideia. Vou procurar o farmacêutico, pois pode ser algo importante. Se procurar o próprio médico, ele talvez ache que sou analfabeto. Sim, é o melhor que tenho a fazer. Foi ao farmacêutico e mostrou-lhe a carta. O farmacêutico desapareceu com o papel na mão e logo depois voltou com 2 frascos. O homem disse, mas o que está fazendo? Isto não é uma receita, é uma carta. Uma carta? Meu Deus! Ele confundira o noivo e a noiva com 2 frascos. Preparara então uma mistura qualquer e a trouxera ao cliente. O Buda se revoltou contra o sânscrito e adotou o Pali. Em Pali, Dhyana é Jhana. A palavra penetrou na China e se tornou Shan. Os chineses não tinham um termo adequado e adotaram esse, mas, como a pronúncia pode mudar conforme a língua, ele se tornou Shan. No Japão, transformou-se em Zen, mas é a mesma palavra, Dhyana. Nós aqui usamos meditação, no sentido de dhyana. Não se trata, pois, de um assunto sobre o qual se medita. Trata-se de algo entre concentração e contemplação. A concentração tem um foco, a contemplação tem um âmbito maior e a meditação é um fragmento desse âmbito. Quando contemplamos determinado assunto, existem algumas coisas que merecem mais atenção. Então, meditamos. É o que vocês entendem por meditação em sua língua. Concentração e contemplação são 2 polos. A meditação incide exatamente no meio. Mas não estamos empregando a palavra no sentido que ela tem em sua língua. Estamos lhe dando uma acepção inteiramente nova. Vou lhes contar uma história de que gosto muito e que esclarecerá o significado de meditação. 3 homens saíram para uma caminhada matinal. Avistando um monge budista de pé numa colina e não tendo mais o que fazer, começaram a discutir sobre o que aquele sujeito estaria fazendo ali. Um disse, pelo que vejo daqui, espera alguém. Talvez um amigo tenha ficado para trás e ele parou para esperá-lo. O segundo homem disse, reparando bem, não posso concordar com você. Quando uma pessoa espera um amigo que ficou para trás, de vez em quando se vira a fim de ver se ele está vindo e se ainda precisará esperar muito. Mas o sujeito não se vira nunca, está apenas parado ali. Não acho que espere alguém.
Em minha opinião, esses monges budistas são donos de vacas. No Japão, os monges possuem uma vaca que lhes dá o leite do desjejum, para não precisarem sair mendigando, logo às primeiras horas, uma xícara de chá. E os monges zen bebem pelo menos 5, 6 xícaras de chá por dia. Essa é quase uma prática religiosa. Ela os mantém despertos, atentos e mais conscientes. Eis o motivo de terem uma vaca no mosteiro. O segundo homem concluiu: creio que sua vaca se desgarrou para pastar e ele agora a procura. O terceiro homem disse: discordo de você. Quando alguém procura uma vaca, não fica parado como uma estátua. Anda de cá para lá, perscrutando. O sujeito nem sequer vira o rosto para os lados, até fechou os olhos. Aproximando-se do monge, puderam vê-lo melhor. Então, o terceiro homem disse: vocês erraram. Ele está meditando. Mas como decidir qual de nós acertou? Não há problema, ponderaram os outros. Estamos perto. Vamos lhe perguntar. O primeiro homem perguntou ao monge: você está esperando alguém que ficou para trás? O monge budista abriu os olhos e respondeu: esperando? Nunca espero nada. Esperar, seja lá o que for, é contrário à minha religião. O homem exclamou: certo, não está esperando alguém. Então, está esperando alguma coisa. O monge respondeu: minha religião ensina que não podemos estar seguros sequer do próximo segundo. Por que eu esperaria alguma coisa? Qual é o tempo para esperar? Não espero nada. O homem insistiu: não falemos mais em esperar alguém ou alguma coisa. Não conheço bem sua língua. Apenas me diga, deixou algum amigo para trás? O monge respondeu: dá na mesma. Não tenho amigos nem inimigos no mundo, pois essas duas coisas surgem juntas. Não se pode ter uma e descartar a outra. Não veem que sou um monge budista? Não tenho nenhum inimigo, não tenho nenhum amigo. E, por favor, vão embora, não me perturbem mais. O segundo homem pensou: é a minha oportunidade. E disse: foi exatamente o que eu expliquei a ele. O que você falou é absurdo. Aquele é um monge budista que não espera nada nem ninguém, não possui amigos nem inimigos. Você tem razão. Creio que sua vaca se perdeu. O monge retrucou: você é ainda mais tolo que o primeiro. Minha vaca? Um monge budista não possui nada. Iria eu então cuidar da vaca de outro? Não possuo vaca alguma. O homem ficou embaraçado. Que faria? O terceiro pensou: não, o certo é o que eu disse. E dirigindo-se ao monge, vejo que está meditando. O monge replicou: que absurdo! A meditação não é um ato. A pessoa não medita. A pessoa é a meditação. Para lhes dizer a verdade e evitar que vocês fiquem confusos, eu não estou fazendo nada. Estou aqui, de pé. Só isso. Alguma objeção? Eles responderam: não, nenhuma. Apenas o que disse não faz sentido para nós, ficar de pé sem fazer nada. Mas, retrucou o monge, a meditação é justamente isto: ficar parado e não fazer nada, nem com o corpo, nem com a mente. Se fizermos alguma coisa, entraremos na contemplação, na concentração ou na ação, mas sairemos do nosso centro. Quando não fazemos absolutamente nada com o corpo ou a mente, em todos os níveis, quando toda a atividade cessa e nós simplesmente somos, isso é meditação. Não se pode fazer meditação, praticar meditação. Só se pode entendê-la. Se vocês encontrarem algum tempo para apenas ser, renunciem ao fazer. O pensamento também é ato, tanto quanto a concentração e a contemplação. Se, por um único instante, vocês não fizerem nada e estiverem apenas em seu centro, totalmente relaxados, isso será meditação. Com a experiência poderão permanecer nesse estado por quanto tempo quiserem, até pelas 24 horas do dia. Depois que tomarem consciência do modo como seu ser pode permanecer imperturbável, então, aos poucos, começarão a fazer coisas, mas sempre preservando a tranquilidade do seu ser. Essa é a segunda parte da meditação.
Primeiro, aprendam a ser. Depois, pratiquem pequenas ações como varrer o chão ou tomar banho, sem, no entanto, deixar de permanecer centrados. Em seguida, poderão fazer coisas mais complicadas. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, mas minha meditação não foi interrompida. Posso continuar falando, mas em meu centro nada se agita. Ele está em silêncio, em quietude absoluta. Portanto, a meditação não exclui a ação. Não é necessário fugirmos da vida. A meditação apenas nos ensina uma nova maneira de viver. Tornamo-nos o centro de um ciclone. Nossa vida continua até com mais intensidade, mais alegria, mais lucidez, mais visão, mais criatividade, enquanto nós permanecemos à distância, meros observadores nas colinas, vendo o que acontece em derredor. Não fazemos, observamos. Este é todo o segredo da meditação. Observar. Não deixamos de fazer. Cortamos lenha, tiramos água do poço. Podemos fazer todas as coisas pequenas e grandes, menos uma, que é perder o nosso centro. Essa percepção, essa observação tem de permanecer absolutamente clara, imperturbável. A meditação é um fenômeno muito simples. Já a concentração é complicada porque precisamos nos forçar e isso se torna cansativo. A concentração é um pouco melhor devido ao espaço restrito em que nos movemos. Nela, não nos metemos num buraco apertado que vai se estreitando cada vez mais. Temos, na concentração, uma visão de túnel. Vocês já olharam por um túnel? De um lado, ele parece grande, mas quando tem 1 quilômetro de comprimento, o outro lado não passa de uma pequena luz redonda. Quanto mais comprido o túnel, menor o outro lado. Precisamos enfocar, e enfocar é sempre um ato tenso. A concentração não é um exercício natural da mente. A mente é errante, gosta de se mover de um lugar para outro e sempre se impressiona com o novo. Na concentração, a mente está como que aprisionada. Durante a Segunda Guerra Mundial, não sei porquê, começaram a chamar os lugares onde os prisioneiros eram mantidos de campos de concentração. Queriam dizer com isso que concentravam ali prisioneiros de todos os tipos. Mas a concentração é, na verdade, o ato de reunir todas as energias do corpo e da mente e colocá-las num buraco estreito. Isso cansa. A contemplação dispõe de mais espaço para a movimentação, mas esse espaço não é aberto, tem seus limites. A meditação, segundo o meu ponto de vista e o de minha religião, dispõe de um espaço sem fim, da totalidade da existência. Somos os observadores, podemos observar a cena inteira. Não precisamos fazer esforço algum para nos concentrarmos num objeto nem para contemplarmos seja o que for. Não fazemos nada, apenas observamos, apenas ficamos alerta. É habilidade, não ciência, arte ou técnica. Habilidade, pura e simplesmente. Vocês precisam apenas refletir sobre isso. Sentados no banheiro, brinquem com a ideia de não estarem fazendo coisa alguma. Um dia ficarão surpresos. Brincaram com a ideia e ela aconteceu, porque está em sua natureza. O momento certo? Bem, o momento certo nunca sabemos. Nunca sabemos quando chegará a oportunidade, mas continuamos brincando. Henry Ford disse uma vez: "Meu sucesso se deve unicamente ao fato de eu aproveitar a oportunidade certa no momento certo." As pessoas vivem sonhando com oportunidades futuras que não podem agarrar, ou com oportunidades passadas. Quando estas se foram e viraram poeira, só então percebem que as perderam. Alguém perguntou: "Mas se você não pensa em oportunidades futuras ou passadas, como consegue, de repente, agarrar a que aparece? Não precisa estar sempre pronto?" Ford respondeu: "Pronto não, pulando. Você nunca sabe quando a oportunidade virá, mas, quando vier, pule sobre ela."
O que Henry Ford disse faz muito sentido. Fique pulando, apenas isso. Não espere, não queira saber se a oportunidade está à sua frente ou não. Pule. Ninguém sabe quando a oportunidade virá. Quando vier, pule sobre ela e pronto. Não olhe para o futuro perguntando-se quando a oportunidade virá. O futuro é insondável. Se esperar, pensando quando a oportunidade aparecer vou agarrá-la, ao tomar consciência de que ela apareceu, ela já se foi. Ficará somente o pó. O tempo voa e voa rápido. Esqueça então as oportunidades. Aprenda a pular e, quando elas surgirem, é o que lhes digo. Continuem brincando com a ideia. Uso a palavra brincar porque não sou uma pessoa séria. Minha religião não é séria. Continuem brincando. Vocês têm tempo de sobra. A qualquer momento, por exemplo, deitados na cama quando o sono não vem, brinquem com a ideia. Não se preocupem com o sono. Ele virá quando tiver de vir. Vocês não podem fazer nada para apressá-lo. Isso não depende de vocês. Portanto, não se preocupem. Esqueçam aquilo que não está em seu poder. O momento, sim, está em seu poder. Por que não usá-lo? Deitados na cama, numa noite fria, sob um cobertor aconchegante, no maior conforto, brinquem com a ideia. Não precisam se sentar na posição de lótus. Para meditar, ninguém precisa se torturar de nenhuma forma. Se gostarem da posição do lótus, ótimo, adotem-na. Mas os ocidentais que vão à Índia levam 6 meses para aprender essa postura, que é para eles um grande incômodo. Acham que, por tê-la aprendido, ganharam alguma coisa. A Índia inteira sempre se sentou na posição do lótus, e ninguém ali nunca ganhou nada por isso. É apenas a sua maneira de se sentar. Num país frio, as pessoas precisam de cadeiras, não podem se sentar no chão. Num país quente, quem quer saber de cadeiras? As pessoas se sentam em qualquer lugar. Nenhuma postura especial é necessária. Não é necessário nenhum momento especial. Muita gente pensa que existe um momento especial. Não para a meditação. Para ela, qualquer hora é hora. Basta relaxar e brincar. Se a meditação não acontecer, pouco importa, não fiquem decepcionados. Não estou lhes dizendo que ela acontecerá hoje, amanhã, dentro de 3 ou 6 meses. Não estou alimentando em vocês nenhuma expectativa para não colocar tensão em suas mentes. A meditação pode acontecer ou não acontecer. Tudo depende de quão brincalhões vocês sejam. Brinquem. No banheiro, sem nada para fazer, por que não brincar? Debaixo do chuveiro, ninguém faz nada. O chuveiro faz tudo. Vocês apenas estão lá, de pé. Durante esses momentos, brinquem. Andar na rua é trabalho para o corpo. Vocês não precisam participar. As pernas andam por si. Quando a qualquer momento se sentirem relaxados, livres de tensão, brinquem com a ideia da meditação do jeito que lhes expliquei. É suficiente que permaneçam em silêncio, centrados em vocês mesmos. Então, um belo dia... Os dias são 7, portanto, não se preocupem. Na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado ou no domingo, algum dia a meditação acontecerá. Apenas se divirtam com a ideia quantas vezes puderem. Se nada acontecer, e não estou lhes prometendo que acontecerá, tudo bem, pelo menos vocês se divertiram. Brincaram com a ideia, deram-lhe uma chance. Continuem dando-lhe essa chance. Henry Ford recomendou: fiquem pulando e quando a oportunidade surgir, pulem sobre ela. Eu digo o contrário. Deem uma chance à meditação porque, quando chegar a hora certa e vocês estiverem relaxados, acessíveis, a meditação pulará sobre vocês. Depois disso, ela não os deixará mais. Seria impossível. Portanto, pensem 2 vezes antes de começar a brincar. Parte 3. A consciência é o segredo. O inconsciente só pode ser transformado pelo consciente.
Isso é difícil, mas não há outro jeito. Existem inúmeros métodos que nos ensinam a ficar conscientes, mas, para isso, a consciência é necessária. Vocês poderão usar métodos para ficar conscientes, mas antes devem estar conscientes. Se alguém perguntar se existe outro método para dispersar a escuridão exceto a luz, responderemos que não, que esse é o único, por mais difícil que seja, pois a escuridão é apenas a ausência de luz. Portanto, temos de criar a presença da luz. Depois, a escuridão desaparecerá. Inconsciência é ausência de consciência. Não é algo positivo em si mesmo, de modo que só nos resta permanecer conscientes. Se a inconsciência fosse algo positivo em si mesmo, o caso seria outro, mas não é. A inconsciência não é uma coisa, é apenas não consciência, ausência. Não tem existência própria, não é nada em si mesma. A palavra inconsciente indica a ausência de consciência, só isso. Quando dizemos escuridão, o termo é enganoso, porque no momento em que o proferimos, a escuridão parece uma coisa que está presente. Não está, de modo que não podemos fazer coisa alguma com a escuridão diretamente. Ou podemos? Vocês talvez nunca pensaram nisto, mas não podemos fazer nada com a escuridão diretamente. O que quer que desejamos fazer com a escuridão, teremos de fazer com a luz, não com a própria escuridão. Se quisermos escuridão, desliguemos a luz. Se não quisermos escuridão, acendamos a luz. Mas, diretamente, não podemos fazer nada com a escuridão. Temos de recorrer à luz. E por que não podemos fazer nada com a escuridão diretamente? Porque a escuridão não existe. Como, pois, iríamos tocá-la? Só após fazer alguma coisa com a luz é que poderemos fazer alguma coisa com a escuridão. Se a luz estiver presente, a escuridão não estará. A escuridão só estará se a luz não estiver. Podemos trazer luz a um quarto, mas não escuridão. Podemos tirar a luz do quarto, mas a escuridão nunca tiraremos. Não há conexão entre nós e a escuridão. Por quê? Se a escuridão existisse, o homem poderia ter algum vínculo com ela, mas a escuridão não existe. A língua nos dá a falaciosa impressão de que a escuridão é alguma coisa. Escuridão é um termo negativo, não possui existência. Apenas conota que a luz não está presente, nada mais, e o mesmo ocorre com a inconsciência. Portanto, se vocês perguntarem o que poderão fazer exceto ficar conscientes, estarão fazendo uma pergunta irrelevante. Temos de estar conscientes. É só o que podemos fazer. Sem dúvida, existem muitos métodos que nos ensinam a permanecer conscientes. Isso, porém, é outra história. Há muitas maneiras de criar luz, mas a luz precisa ser criada. Vocês podem acender uma fogueira e assim não haverá escuridão. Podem usar um lampião de querosene e não haverá escuridão. Usar uma lâmpada elétrica e não haverá escuridão. Mas, qualquer que seja o método de produzir luz, esta tem de ser produzida. A luz é uma necessidade, e tudo o que eu disser sobre esse assunto se referirá a métodos de produzir consciência. Eles não são alternativas, lembrem-se. Não são alternativas à consciência porque alternativas não existem. A consciência é a única maneira de dispersar a escuridão e a consciência. Mas como criá-la? O melhor método consiste em perceber, no íntimo, o que acontece na linha divisória entre o inconsciente e o consciente, ou seja, ter consciência do que se passa ali. A cólera está ali. É um produto da escuridão. A cólera deita raízes no inconsciente, somente os galhos e as folhas ascendem ao consciente. As raízes, as sementes, as fontes de energia da